Bom, então, na aula passada a gente terminou na temperatura de orvalho, né? Dando sequência, a gente vai fazer agora uma combustão incompleta, né? Com excesso de ar. Então, metano, né? A gente já sabe determinar a necessidade estequiométrica dele, a queimada com ar atmosférico, análise dos gases de combustão em base seca, né? Sempre falei, sempre será, né, em base seca, ok? Então, forma CO2, oxigênio. Eu vejo que é incompleta por quê? Claramente está formando um CO ali. Então, é uma combustão incompleta. Tá? Então, na prática, sempre vai formar um CO, mesmo tendo aí um excesso de ar, né? E N2, total dá 100%. Então, calcule a relação ar-combustível, né? Aí, provavelmente, massa ou volume, né? A porcentagem do ar teórico, quantos de ar teórico, né? Então, o φ, né? Determine a equação da combustão. Ok, né? Então, vamos lá. O que eu fiz? O metano, né, forma CO2, o carbono forma CO2, o hidrogênio forma água, um carbono, porque veio um daqui, 4 daqui, né? O que vai acontecer? O balanço real vem 2 aqui, então minha necessidade estequiométrica é 2, isso aí que a gente fazia, né? Mas agora eu tenho a combustão real, só que eu não sei se é 1 mol, né, de metano para ter aquela composição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que eu tenho 100 kmols de produto de combustão seca. Eu não considero que eu tenho mais um aqui, eu vou considerar que eu tenho 100 kmols produtos base seca. O que acontece? Eu só não vou considerar a água, né? Mas se eu somar todos eles, somando, dá 100 kmols, né? Então, se eu tenho 100 kmols, né, de produtos de combustão base seca, quantos quilomols eu tenho de CO2? Se eu tenho 10% dele? Então, exatamente ele, 10 quilomols. E de oxigênio? Se é 2,37%. Exatamente 2,37%. Então, considerando 100 kmols de produto de combustão seca, eu tenho 10 kmols de CO2, né? 2,37 de oxigênio, 0,53 de CO, né? E 87,1 de nitrogênio. E a água? A água eu não considerei aqui nos produtos de combustão, mas vai sair água? Sai água, né? Porque eu tenho hidrogênio aqui. Perfeito. Aí, o que eu fazia? Professor, gera oxigênio por causa que é uma incompleta? Tipo, é CO2, H2, mais O2 é porque é incompleta? É uma Não, é combustão incompleta? incompleta porque eu tenho CO, né? Gera oxigênio porque eu tenho excesso de ar. Mas mesmo, né, Ah, tá. tendo um déficit de ar pequeno, eu posso ter formação de oxigênio, né? Por quê? Porque essas moléculas precisam colidir uma com a outra para ver a reação. Então, às vezes, não está muito bem misturado, então nem todo o oxigênio foi capaz de converter o carbono em CO2. Então, o oxigênio, na prática, vai formar, né? Ele é um indicativo de excesso de ar, mas pode ter um déficit também, tá? Então, só olhando os produtos de combustão, eu não tenho muita certeza se eu tenho excesso ou falta, né? Eu tenho que analisar a estequiometria, eu tenho que verificar qual é a relação ar-combustível estequiométrica e determinar a real relação ar-combustível, tá? Para achar o φ. Mas ok, então esse exemplo eu vejo a combustão é incompleta porque formou CO, né? Não porque tem oxigênio, porque se eu tiver excesso de ar, tem oxigênio. Acho que essa é a melhor resposta aí. Aí o que a gente fazia? Não contava carbono? Então, eu tenho aqui A de carbonos, esse A pode ser 1, 2, qualquer valor, nos reagentes, igual 10 mais 0,53. Eu contei os carbonos, ó. Entenderam isso aqui? Simplesmente eu estou contando quantos átomos de carbono tem no reagente e quanto tem nos produtos. Depois do carbono, eu contabilizava quem? Não era o hidrogênio? A vezes 4, não tem mais hidrogênio, igual a D vezes 2, não tem mais hidrogênio, né? Então, o A eu já tenho, esse 4A,
igual a 2D. Se eu dividir 4A por 2D, vai dar 2A, vai ser 21,06 quilomols, né? Então, contabilizei carbono e hidrogênio, igualzinho eu fazia, né? Só que antes eu tinha uma certeza que eu tinha 1 quilomol, agora eu não tenho. Eu comecei dizendo que eu tenho 100 quilomols de produtos de combustão seca, né? E aí eu tenho duas maneiras. Eu posso fazer o oxigênio agora ou fazer o nitrogênio. O detalhe, dessa maneira, eu posso fazer o nitrogênio que ele é mais simples, né? Por quê? Porque eu tenho, ó, B, que eu não conheço, vezes 3,76, aquele é N2, poderia multiplicar por 2, mas vou deixar no estado de N2. Então, B vezes 3,76 aqui, ó, né? B vezes 3,76, igual nitrogênio, 87,1. O que eu acho? B, 23,16 quilomols. Então, eu achei aqui A, B, né, e D. Eu não coloquei C para não confundir com C do carbono, tá? Então, A, B e D. Mas, espera aí, faltou contabilizar o oxigênio. Faltou, mas eu poderia contabilizar ele. Se eu contabilizar, ó, não tenho aqui, B vezes 2, né? Então, 2B, 2 vezes B, igual 10 vezes 2, mais 0,53 vezes 1, né? Mais 2,37 vezes 2, mais D. Pronto. Então, essa expressão aqui, pelo balanço do oxigênio, vai dar também 23,16 quilomols. Então, tanto faz se eu faço o nitrogênio ou o oxigênio. Mas perceberam que o nitrogênio é mais direto, mais simples? Né? Mas, tanto por um quanto por outro, se tiver corretamente balanceado, vai dar o mesmo resultado. Aí, minha expressão, quando eu achei as constantes A, B e D, né? Eu tenho A, B, né? E o D aqui. Como é que eu fazia a minha reação química? Minha reação química eu considerava 1 quilomol de reagente, né? Eu já coloquei. Como é que eu transformo tudo isso daqui em 1 quilomol de metano? A dica aqui, ó. Divido tudo por 10,53. Aí eu vou ter 1 quilomol de metano, mais 2,2 de oxigênio, mais 3,76 de nitrogênio, vai formar 0,95 de CO2, mais tantos de CO, oxigênio, água e nitrogênio. Certo? Né? A minha relação ar-combustível, né, era φ vezes x, mais 1, mais 3,76 em base volumétrica ou molar, né, para um volume de metano, ou 1 mol. Então, 10,47 quilomols de ar para cada quilomol de combustível. E a mássica, né, era φ vezes x, esse aqui é oxigênio, é 16 vezes 2, né, 32, mais 3,76 vezes 14 vezes 2. Sempre uma constante, 137,28. E o peso molecular, né, do metano, né, que agora é em massa, então 1 mol vezes a massa molar, o peso molecular. Carbono é 12, mais 4, 16. Então, 18,87 quilos de ar por quilo de combustível. Achei relação ar combustível em volume, relação ar combustível em massa, né? Ele pediu aí, vamos voltar. Então, relação ar combustível, achei, porcentagem, a equação de combustão já foi, porcentagem de ar teórico. A equação de combustão é esse daqui, ó, 1 quilomol de combustível, né? A ar teórica é simples, ó. Quando eu faço a reação estequiométrica, significa sem excesso de ar, a gente já fez isso, sabe que, como é que se chama esse 2? Necessidade estequiométrica de oxigênio, né? E o valor dele real é 2,2. Então, φ vezes x igual a 2,2. X vale 2, então o ar teórico φ vale 2,2 dividido por 2, 1,1. O ar teórico é 110%, ou seja, eu tenho um excesso de 10%. Tudo bem? Esse é um exercício bem bacana, né? Porque eu estou trabalhando com combustão, né, real incompleta. Incompleta porque tem a formação de CO. Tá? Outra coisa que a gente vai ver é a entalpia de formação. Tá? A entalpia de formação, né, então, é utilizada em processos que têm reação química.
Quando a gente vê lá em termodinâmica ou sistemas térmicos, né, a gente estuda lá ciclos a vapor de água, trabalha só com água, ou trabalha com ciclos a ar, né, considerando que na turbina entra ar e depois expande na turbina ar também, na verdade são produtos de combustão, mas eles têm sempre o mesmo referencial, né? Por exemplo, a água tem um referencial, né? E o ar também tem um referencial. O problema é que algumas tabelas, os referenciais são diferentes. E aí eu tenho que colocar todo mundo no mesmo referencial. Então, eu tenho que determinar o mesmo referencial, é chamado de entalpia de formação. Agora, a entalpia de formação são para todas as substâncias, né? Então, ela, né, é a energia liberada, absorvida durante uma reação ideal. Então, ideal é formar sempre, todo carbono forma CO2, né? De formação de um composto qualquer, de um produto, onde os reagentes entram no estado de referência e os produtos saem no mesmo estado de referência. Então, ambos estão no mesmo estado de referência. Certo? Vamos entender. Então, a reação clássica, né? É o carbono com oxigênio. Então, 1 kmol de carbono vai reagir por 1 kmol de oxigênio no estado padrão. Tá? Ele poderia estar em outro estado? Poderia. Né? E no final, o produto vai sair no mesmo estado. Né? Ok. Só que a entalpia de formação é sempre no estado padrão. Então, no estado padrão aqui e sai no estado padrão. Só que se eu queimar o carbono com oxigênio, né, um exemplo grafite, né, a tendência é os gases de combustão saírem aquecidos. Só que para ele sair no estado padrão, eu tenho que perder calor, né? Então, essa quantidade de calor perdida, né, para cada quilomol de carbono, eu libero 393 megajoules, né, de calor para cada quilomol de carbono. Né? Então, o carbono, né, que vai formar CO2, ele gera essa quantidade de energia. Então, experimentalmente, eu determino isso. Né? Primeira lei da termodinâmica é essa daqui. Agora, para sistemas reagentes, né, eu vou ter aqui, por exemplo, volume de controle, uma taxa de calor, a entalpia dos reagentes, né, a minha potência gerada e a entalpia dos produtos. O único cuidado que eu tenho que ter são as unidades, porque, em geral, o calor, né, ele pode estar em quilojoule, quilomol, pode estar em quilowatts, né? A potência, em geral, trabalha sempre com quilowatts, e essas entalpias de reagente dos produtos estão em quilojoule por quilomol. Então, a gente só vai precisar ajustar ela, tá? Então, entalpia, a taxa de calor aqui, na primeira lei, calor saindo é negativo. Entalpia de entrada são esses dois reagentes aqui. E entalpia de saída são desses produtos, tá? Então, como a gente quer definir a mesma entalpia no mesmo estado padrão significa onde é o zero, né? Para todas as substâncias, então, as substâncias que aparecem naturalmente no meio ambiente, como carbono, oxigênio, nitrogênio, né, enxofre, né, hidrogênio, todas são assumidas como referencial zero. Então, elas são as substâncias padrões, né? Nas condições de 25 graus Celsius e 100 quilopascais. Então, assume que essa entalpia daqui é zero e essa daqui também é zero. Então, entalpias de entrada são zero. Então, o calor que é menos, né, 393 mil, né, quilojoule quilomol, igual a entalpia dos produtos. Na entalpia dos produtos, eu tenho 1 quilomol. Ou seja, a entalpia de formação do CO2, né, é esse valor aqui. Observa que esses valores são bem altos, né? 393.522 kJ por quilomol, certo? Então, calculamos aí a entalpia de formação do CO2. Aqui, então, vocês vão começar a usar uma tabela, né? A tabela A10, né? No índex A, tá? Onde eu tenho a entalpia de formação para o acetileno, para a água, né? Olha aqui os valores da entalpia de formação. A diferença dessa para essa? Um é o estado gasoso, outro é o estado líquido, né? Para o estado gasoso, então, vai entrar, no caso, hidrogênio com oxigênio, vai reagir e formar água aqui. Se a água sai no estado gasoso, ele tem um valor, né?
Se ela sair no estado líquido, ele tem um valor maior ainda. Esse daqui praticamente é um indicativo do calor que saiu, né? Porque se ele condensar, vai sair mais calor, tá? Então, tem vários, né, elementos, né? Observa, benzeno, butano, carbono, é o padrão, 0. Quem mais é padrão? Enxofre, é 0, né? Aí depois tem etano, etanol, tem um álcool, etanol gás, o líquido, tem diferença da entalpia de formação, né? E eteno. E outros valores aí. São minhas tabelas de entalpia de formação aí, então praticamente são todos os valores. Observa que ele tem algumas diferenças, às vezes se é gás, se é líquido. Ó. Metanol, gás e líquido tem algumas diferenças aí, todos esses valores. Então, fizeram aquele experimento lá de combustão, conhecendo a quantidade de calor que saía, né? E calcularam as entalpias de formação de cada elemento, né? Então, muitos deles, por exemplo, entrava com esse como reagente, com oxigênio puro, e saía ali CO2, água, e verificava qual era a entalpia de formação dele, tá? Um exemplo aqui, eu olho TT diesel. Diesel são hidrocarbonetos, então, por que ele tem esse 14,4 e H 24,9? Porque ele tem misturas de hidrocarboneto. Então, ele tem carbono 14, carbono 13, carbono 12, carbono 15, e essa mistura vai dar esse valor aqui, né, proporcional aí, né? Qual a unidade dessa entalpia de formação? Quilojoule por quilomol, certo? Alguns valores são positivos e outros negativos, né? Quando eu vejo positivos aqui, geralmente são misturas que geram bastante energia, né? Na queima dela. Então, aqui eu estou dizendo, os estados de referência padrão, além de temperatura e pressão, né? Então, oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, enxofre também são elementos que são quimicamente estáveis, ou seja, se apresentam, né, com frequência na atmosfera, né, tanto no estado sólido quanto gasoso, né, e aí ele é assumido como entalpia nula, e a partir dele calcula as outras entalpias de formação, tá? Então, se eu desconheço a entalpia de formação até de algum elemento, eu posso calcular ela fazendo a queima dele, né, com oxigênio puro aqui. Agora, a gente pode ter aplicações da primeira lei onde não entram e saem, né, no estado padrão. Eles entram e saem em outros estados. Então, além da entalpia de formação que ele está no estado padrão, eu adiciono uma variação de entalpia. Então, a entalpia de formação eu encontro na tabela 10, né? Uma outra possibilidade é a tabela A9, né? Ou eu usar, por exemplo, essa tabela A6 dos gases aí para achar essa variação de entalpia. Então, a variação de entalpia eu posso achar pela tabela A6, integrando, ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Ou eu acho direto na tabela A9, né? Ou existe aí alguns diagramas, né? Porque não consideram um gás perfeito aí. Então, a gente vai ver só essas duas aqui, né? O que mais interessa para a gente. Então, aqui é a tabela 9. Então, qual é a variação de entalpia do CO2 se ele tiver a 25 graus Celsius? Então, a variação dele é 0, então não tem acréscimo de entalpia. Se ele tiver a 300 Kelvin, né, começa a aumentar. 400, mais ainda, né? Se ele tiver abaixo dos 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, vai diminuir essa variação de entalpia, tá? Então, para o CO2, para o CO, para a água, para o OH, né, hidroxila, né? Aqui eu tenho o valor da entalpia de formação, aqui da massa molar, ou peso molecular, a unidade dele, quilograma por quilomol, né? Deles aí. Aqui o valor de entropia que a gente não vai ver inicialmente, tá? Esse exemplo aí calcule a entalpia da água, né, por quilomol, a 3,5 megapascal e 300 graus Celsius aí, né, em relação a um estado, né, padrão que é 25 graus Celsius e pressão de 0,1 megapascal. Ok, tá.
Então, primeiro, admitindo que o vapor se comporta como um gás perfeito e os valores de CP fornecidos na tabela A6. Eu vou na tabela A6, eu tenho CP em função de θ. Então, eu tenho uma constante A0, A1, A2, A3, né? Eu acho que não, é A1, A2, A3, A4, né? Ou C1, C2, C3, C4, certo? E com isso eu monto o CP em função de θ, né? O C1 mais o C2 vezes θ, mais C3 vezes θ ao quadrado, mais C4 vezes θ ao cubo, em kJ por quilograma Kelvin, certo? Então, a entropia, né, dessa água nesse estado de 3,5 megapascal e 300 graus Celsius, eu pego a entropia de formação, né? Posso pegar ela no estado gasoso, por exemplo, e por quê? Porque quando eu uso essa fórmula, né, é o CP do gás, né, da água no estado gasoso. Então, eu tenho a entropia de formação da água no estado gasoso até 25, agora eu vou pegar de 25 a 300, né? Então, integro, aqui é em função de θ. Θ é a temperatura em Kelvin sobre 1000. Né? Então, eu pego esse CP, né? O CP em função de θ dt, né? Quando eu pego essa relação aqui, ó, θ igual a temperatura sobre 1000, né? Se eu derivar, então, dθ, em vez de dt, eu vou trabalhar com dθ. Dθ é igual, tá? O dt sobre 1000. Então, eu substituo esse dθ aqui, né? Derivando, deriva aqui, né? O dt vai ser o dθ vezes 1000. Então, eu substituo aqui, ó. Dθ vezes 1000, substituir o dt. E o CP está em função de θ. Então, eu jogo essa expressão aqui, né? Vou integrar nos intervalos de θ1 e θ2. θ1 sempre vai ser 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin, né? Ou 0,15 Kelvin, dividido por 1000 é 0,295. E a temperatura final é 300 graus Celsius, mais 273,15 é 573,15. Dividido por 1000, 0,573,15. Vou integrar aqui, ó, então, fica 1,49 vezes θ2 menos θ1, mais 0,107 vezes θ2 ao quadrado, menos θ1 ao quadrado, todo ele dividido por 2, mais 0,586 vezes θ2 ao cubo, menos θ1 ao cubo, dividido por 3. E aqui, menos 0,2 vezes θ2 a quarta, menos θ1 a quarta, dividido por 4. Quando eu integrar aqui, aí eu vou chegar neste valor aqui. Tá? É uma integral, né? Simples, mas tem que dar uma relembrada na integral. Então, eu pego a entropia de formação, somei, né, com esse valor de θ. Detalhe, esse θ está em kJ, quilograma, Kelvin. Eu integrei ele em Kelvin, né? Então fica kJ, quilograma, mas está um quilomol. O que ele fez para transformar esse quilograma aqui para quilomol? Ele multiplicou pela massa molar da água, né? Que é o 18. Aí ele chegou nessa variação de entalpia. Então, eu somei a entalpia de formação do vapor de água, isso, mais essa expressão da variação de entalpia aqui. Uma maneira um pouquinho trabalhosa, né? Mas os gases dos produtos de combustão, eu tenho a facilidade de ter na tabela A9 a variação de entalpia. Eu pego a água, sempre no estado gasoso, né? Para a temperatura de 573, interpolo, então eu pego a entalpia de formação mais variação de entalpia. Observa, ó, ficou bem parecido. Ele varia onde? No quinto algarismo significativo. Uma precisão para a engenharia muito boa. Viram aí? Uma outra maneira, né? Seria a tabela 9. A tabela 9, para os gases de combustão, a gente sempre vai ter, né? Então, isso não é problema. O problema é quando eu tenho um combustível aquecido, e aí eu preciso, um combustível gasoso, fazer aí, no caso, por exemplo, metano, aí eu tenho que fazer a integral dele através, né, disso daqui, tá? Desses CPs. Essa função da tabela 6 aí, o senhor já pega direto da tabela ou o senhor monta com valores da tabela? Essa CP de θ aí. CP de θ, você monta com a tabela, com os valores da tabela. Então, vamos lá na tabela 6. Ó.
Index, deixei lá no cigarro, aqui, ó, index A. Tabela 1, A2, A3, A4, A5. A6, olha ele aqui, ó. C0, C1, C2, C3, isso. C0, C1, C2, C3. Você vai pegar água, vapor, ó. C0, C1, C2, C3. C0, 1,79. O que eu peguei aqui, ó? 1,79. Entendeu? Ah, entendi. Beleza. C0, C1, C2. E ele sempre vai ter esse formato aqui, ó. Né? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá? E outra, utilizando, no caso, o vapor de água sempre tem a tabela de vapor, né? Então, eu posso usar, por exemplo, essa entalpia de formação dele na água líquida. Aí eu vou ter que pegar a variação de entalpia dele na água superaquecida, menos a entalpia da água líquida aqui, onde eu pego ela. Então, a água líquida 25 graus Celsius e a água no estado de 3,5 megapascal e 300 graus Celsius, né? Por que eu multipliquei pelo peso molecular aqui? Porque esse valor das tabelas... Vai ficar em quilomol. Isso, muito bom aí. Foi o Lucas, né? Muito bom, Lucas. Então, se eu não multiplicasse pelo peso molecular, que é 18,015, ficaria quilojoule e quilograma, né? E aqui eu tenho que somar sempre nas mesmas unidades, né? Então, a entalpia de formação, mais a variação de entalpia, né? Até 3,5 megapascal e 300 graus Celsius. Observa que ele variou, né? Um pouco mais, né? Menos 234, do anterior a 232, tá? E, sim, em vez de considerar a água no estado líquido, considerar a água no estado gasoso, o que muda? Aqui eu não vou pegar a água no estado gasoso, eu vou pegar a água, desculpa, eu não vou pegar a água no estado líquido que eu peguei aqui, eu vou pegar vapor de água a 25 graus Celsius, né? Aí eu observo que eu chego num valor até que parecido aí, menos 234 mil aí, quilojoule por quilomol, né? Variando aí no quarto algarismo um do outro, né? Melhor valor, né? Seria mais fácil, então, usar a tabela A2 aqui. Se eu não tiver ela, se for um combustível, aí eu teria que, para gás, né, fazer essa integral aqui, né? Ok? Então, aqui uma aplicação prática, né? Então, Pedro está trabalhando com um jet, né? Um jato. Aqui nós temos um jato, só que ele está utilizando hidrocarboneto, né? No caso do Pedro lá é só hidrogênio, né? Então, uma pequena turbina está usando C8H18 líquido. A gasolina é bem aproximada por essa fórmula aqui, C8H18, porque ela é uma mistura de hidrocarbonetos, que nem o diesel que eu comentei ali. Então, ele tem C5, C6, C7, C8, C9, C10. Então, tem uma mistura que a média vai dar aí, né? Esse C8H18. Ele é um valor exato? Não, ele é uma aproximação, tá? Então, é isso que você tem que ter em mente. Então, estou dando essa fórmula química da gasolina, C8H18, com combustível, né? Ok. E 400% de ar teórico. O que é esse 400? É o meu Φ, né? Então, meu Φ vale quanto? Φ vale 4. Né? Olha ele aqui, ó. Perfeito. O ar e o combustível entram na turbina a 25 graus Celsius e produtos de combustão saem a 900 Kelvin. Opa, então, ele não está saindo mais nas condições padrões. Então, os produtos de combustão aqui saem 900 Kelvin. Então, eu tenho uma variação de entalpia que eu tenho que embutir aqui na minha entalpia dos produtos. Ok? A potência da turbina e o consumo de combustível foram medidos. O consumo específico do combustível é de 0,25 quilogramas por segundo por megawatt, né? De potência gerada. Então, para cada megawatts, ele consome aí 0,25 quilogramas, ok? Né? Se você, por exemplo, alterar a carga da turbina, botar mais combustível, não, aí você altera, né, esse consumo específico aqui.
Determine a quantidade de calor transferida da turbina por quilomol de combustível. Então, ele está pedindo calor por quilomol, né? Ele não está pedindo por quilowatts aí. Admita que a combustão seja completa. Perfeito. Então, o primeiro passo é conseguir fazer a estequiometria, né? Que é o que eu dei anteriormente, né? Então, ministrei. Então, C8H18, né, no estado líquido, faz diferença, porque se for no estado, né, pode ser que ele tenha gasoso aí nas condições padrões, né? No caso, acho que isso aí só tem líquido. Tem que dar uma verificada ali. Mas, oxigênio e 3,76 de nitrogênio, esse ar atmosférico, né? Então, todo carbono vai formar CO2. Quanto de CO2, quantos quilomols de CO2 formou? 8, porque eu tenho 8 carbonos. Todo hidrogênio, que são 18, vou dividir por 2, são 9 de água. Então, balanceei carbono e hidrogênio, certo? Agora, eu vou determinar a minha necessidade estequiométrica de oxigênio. Então, 2 vezes x, aqui, né? Seria um x, 2 vezes x igual a 8 vezes 2 mais 9. Esquece isso daqui. Vou achar meu valor de 12,5, né? Não sei se preferem que eu coloque aqui, ó. É simples, ó. 2 vezes x é igual a, então, 2 vezes x aqui igual a 8 vezes 2 mais 9. Foi essa conta que eu fiz aí. X é igual a 12,5 quilomols de oxigênio para cada quilomols de combustível, né? Opa, faltou aqui, ó. Quilomols de combustível, né? Como é que eu chamo X aqui? X é a necessidade estequiométrica de oxigênio. Não é de ar, é só de oxigênio, certo? Voltando aqui, então. Então, X, minha necessidade, achei minha X, aí eu tenho φ. φ é o meu ar teórico, né? Se meu φ vale 4 ou 400%, meu excesso de ar vale 3 ou 300%, que é o φ menos 1, né? De onde eu tirei? Voltando, aqui, ó. Né? Então, meu excesso de ar é φ menos 1, né? Ok? Tá? E aí, eu vou determinar o restante. Como é que eu determino esse oxigênio? Vai ser φ menos 1 vezes x, vai ser o número de mols de oxigênio, certo? Sempre vai ser assim, tá? E nitrogênio, φ vezes x vezes 3,76, vai ser número de mols de nitrogênio, certo? Então, até aqui eu só montei minha reação química, né? Minha estequiometria. Então, eu consegui determinar quanto vai sair de CO2, água, oxigênio e nitrogênio. Quando ele sai aqui a 900 Kelvin, essa temperatura está elevada, então essa água aqui, com certeza, vai sair no estado gasoso, né? Agora eu estou aplicando, quem é essa daqui, ó? É a primeira lei da termodinâmica com sistemas reagentes, tá? Aí eu vou começar devagar. Primeiro eu vou verificar quais são, né, as minhas entalpias dos reagentes de entrada. Reagentes eu tenho C8H18 líquido, que eu pego aqui na tabela A10, menos 250 mil, né, quilojoule por quilomol. E a entalpia de formação de oxigênio e nitrogênio? É zero, porque eles são padrões. Então, eu já tenho agora a minha entalpia, ok? De reagentes de entrada. Agora vamos para a entalpia. Então, aqui eu mostrei a tabela 10, eu peguei, o C8H18 tem líquido e tem gasoso, né? Então, cuidado que, né, tem que se tomar, não pegar no estado errado, tá? Agora, dos produtos, ou da saída, né?
ele vai sair CO2, então é o número de mols de CO2, entalpia de formação, ele não está a 25 graus Celsius, então tem a variação de entalpia até ele atingir lá a temperatura de 900 Kelvin, né? Mais a água, a entalpia de formação da água no estado gasoso, mais a variação de entalpia da água até 900 Kelvin, mais número de mols de nitrogênio vezes a entalpia de formação do nitrogênio, do oxigênio não tem. Por quê? Porque é zero. E do nitrogênio também não tem, só tem a variação de entalpia, porque esse valor deles é zero, né? Então, aqui estão os valores, 8 vezes entalpia de formação, mais variação de entalpia, mais 9, que é da água, entalpia de formação, mais variação de entalpia, mais oxigênio, o número de mols dele, variação de entalpia, e nitrogênio, variação de entalpia. Então, vão ter valores bem, né, grandes. Então, menos 755 mil kJ por quilomol de combustível. Então, achei a entalpia de reagente e dos produtos, né? Onde eu achei a entalpia de formação da água, tabela A10, né? No estado gasoso, o CO2 está aqui, então vai na tabela A10 e vai procurar. E a variação de entalpia do CO2, né? 900 Kelvin, achei aqui na tabela A9, tá? E para água, oxigênio e nitrogênio, vai procurar na tabela 9. Ó. Aqui tem para o CO2 e aqui tem para a água, ó, esses valores. Ó. CO2, 28 mil. Vamos voltar aqui, ó. 28 mil. Ó. A água, 21.892. Aqui a água, 21. Opa, essa água. Estranho, peraí. 21.937. 21.937. Estou achando que o autor aí andou usando um software que está um pouquinho diferente aqui. Ó. Tá? 21.937. Está um pouquinho diferente aqui. Mas, tudo bem. Seguindo. Então, ó, ele quer o calor em base molar, porque é quilomol. Perfeito. Entalpia dos reagentes, quilojoule por quilomol. Só olha na tabela. Tudo aqui, ó, quilojoule, quilomol, né? Entalpia dos produtos, quilojoule, quilomol. Esta potência, né? Ela está em 1 megawatts, então é 1.000 kJ por segundo. Então, eu tenho que dividir pela vazão molar, que aí vai sair quilojoule por quilomol. A vazão molar é quilomol por segundo, então esse segundo vai cancelar com esse segundo, né? E esse quilomol aqui fica, tá? Então, eu divido pela vazão molar. A vazão molar, né, é a vazão mássica dividido pelo peso molecular ou a massa molecular do combustível, tá? Ok? Aí eu tenho essa potência gerada, né? A potência gerada seria uma potência saindo, sempre positivo, né? Em base molar aí. Aí, quando eu substituo entalpia, então, a transferência de calor, né? A taxa de calor vai ser entalpia dos produtos, tá aqui, né? Mais a potência e menos dos reagentes aí. Então, achei esse valor 48.000 kJ por quilomol de combustível. Aí pergunta, beleza, tive todo esse trabalho e achei um valor negativo. Está coerente? Calor saindo é negativo. Apesar de que o autor aí desse livro do, acho que é o Moran Shapiro, ele pôs uma setinha para dentro aqui, como se o calor entrasse dentro da turbina. Não faz o menor sentido, porque ela sai a 900 Kelvin, né? Então, o calor saindo é negativo. Se você achar um calor positivo, muito provável que tenha um erro, né? Ou eu erro no balanço, ou você errou em alguma coisa, né? O erro das medições. Então, fizemos o primeiro exemplo para a turbina. Vamos agora para o outro exemplo, que é um motor de combustão interna, né? Que eu estou queimando aí, no caso, a gasolina. Então, octano líquido é uma aproximação da gasolina para o motor de combustão interna operando em regime permanente. Deu a vazão máxima aí, no caso, 1,8 gramas por segundo de gasolina está sendo consumido aí. Quando ele fala misturado com a quantidade teórica de ar, significa que meu φ vale 1, que é exatamente a quantidade estequiométrica, né? Então, não tem excesso de ar. Se φ vale 1,
né? O excesso é Φ menos 1, né? O combustível ar entra no estado padrão, beleza, né? Tudo bem, então está no estado padrão. E a mistura queima-se completamente com os produtos de combustão, deixando o motor a 900 Kelvin. Então, não tem excesso de ar, não vai ter oxigênio. E ele sai a 900 Kelvin. Então, tem uma variação de entalpia nos produtos de combustão. O motor desenvolve uma potência, faltou um acento ali, de 50 cavalos. Determine agora a taxa de transferência de calor, não em base molar, agora por quilowatt, que é o mais usual, né? Expressa os efeitos cinéticos e potenciais aí. Ok, tá? Então, vamos fazer a reação sem, né, excesso de ar, né? C8H18 vai reagir com oxigênio e nitrogênio, todo CO2 forma, todo carbono forma CO2 e todo hidrogênio forma água, ok? Calculo minha necessidade estequiométrica, 12,5 kmol de oxigênio por kmol de combustível. Ok, igualzinho ao anterior. Não tem excesso de ar, eu observo que não tem, porque não tem oxigênio saindo. Φ menos 1 é 1 menos 1 vai dar 0 aqui, então não tem oxigênio saindo, tá? Agora, eu vou aplicar a primeira lei, ele não quer, né, por base molar, eu quero em quilowatts, é o mais usual aqui, quilowatts, né, de taxa de calor. Entalpia dos reagentes, a entalpia de formação do oxigênio e nitrogênio é 0 e eles estão no estado padrão, então não tem variação de entalpia para os dois. Só tem, então, a entalpia de formação do octano no estado líquido, pego na tabela A10, né? E a entalpia dos produtos, então eu tenho CO2, 8 kmol dele, entalpia de formação na tabela 10 e variação de entalpia na tabela 9, eu tenho ele na tabela 9. A água, 9 mols de água, menos entalpia de formação da água, mais a variação de entalpia da água, tabela 10, tabela 9. Mais 47 kmol de nitrogênio, aqui é direto a variação de entalpia do nitrogênio na tabela A9, né? Achei esse valor aqui. Perfeito. Agora eu quero minha taxa de calor. Vou voltar aqui, né? Entalpia de reagente e entalpia dos produtos, e vou pegar a variação de entalpia, né, de saída, que seria dos produtos, menos de entrada dos reagentes, menos 4 milhões e 46 mil, menos 250 mil. Vai dar esse valor ali, menos 3 milhões e 796 mil quilojoule por quilomol de combustível, ok? O que eu faço para passar ele para quilowatts? A potência eu dividi pela vazão molar. Aqui eu multiplico pela vazão molar para ficar em quilowatts. Vazão molar vai ser a vazão mássica dividido pela massa molar. Então, 0,0018 quilos por segundo, dividido pelo peso molecular, né? Então, quilograma cancela quilograma, fica quilomol por segundo. Eu cancelo com esse quilomol de combustível. Então, aqui é a vazão mássica de combustível, aqui é a massa molar do combustível, né? Eu cancelo com esse quilomol de combustível aqui. Vai ficar quilojoule por segundo, que é watt. Então, esse valor de 3 milhões 796 mil virou menos 59,82, agora quilojoule por segundo, que é quilowatt, né? Então, a taxa de calor, se eu voltar aqui, ó, taxa de calor vai ser entalpia dos produtos menos a dos reagentes, mais a potência. Aqui a potência era 50 kW, está gerando potência positiva, tem uma relação, 1 kW, não, cavalo-vapor. 1 cavalo-vapor é 0,735 kW, então achei 36,775 kW aí. A entalpia dos produtos menos dos reagentes, esse valor negativo, mais a potência positiva, menos 23 kW. Negativo significa o calor saindo, ok, está correto. Se fosse positivo, estaria estranho, né? Então, esse é um exercício bem aplicado. Qual é uma maneira que os alunos podem estudar, né? Ou podem treinar? Dá o inverso. Eu dou a taxa de calor e o cara vai determinar qual é o consumo de combustível, ou qual é a potência gerada, né? Tudo bem? Então,
Então, outra entalpia também chamada, né, é a entalpia de combustão, que é a diferença entre a própria entalpia dos produtos e dos reagentes, né, quando ocorre uma combustão completa, ou seja, não tem formação de CO, né, a uma certa temperatura e pressão, pode ser, no caso, qualquer valor, não necessariamente no estado padrão, e a combustão é pura com oxigênio. Por quê? Porque ela é determinada também experimentalmente, usando sempre oxigênio puro para evitar a formação, né, de outros compostos como NOx. Tá? Então, a variação de entalpia dos produtos e dos reagentes. Tá? Então, aqui, eu preciso do número de mols, né, dos produtos, vezes a entalpia de formação mais variação de entalpia, se ele estiver em qualquer estado, menos número de mols, né, dos reagentes, vezes a entalpia de formação mais variação de entalpia, se ele estiver em estado diferente. Tá? Essa é a entalpia de formação mais a variação de entalpia, né, para cada caso, multiplicando aqui o número de mols para cada um deles aqui. Né? E a entalpia de formação dos reagentes é o número de mols vezes a entalpia de formação específica, né? E aqui a variação de entalpia, número de mols vezes a variação de entalpia específica. Ok. Mesma coisa para os produtos. Então, essa variação, né, de entalpia dos produtos menos dos reagentes vai ser a variação de entalpia dos produtos menos dos reagentes no estado padrão a 25 graus Celsius, mais a variação de entalpia dos produtos menos os reagentes para outro estado diferente de 25 graus Celsius. Se ambos forem a 25 graus Celsius, aqui é zero, né? Cai direto, né? Que a gente chama no valor, né, da própria entalpia de combustão no estado padrão aqui. O bacana é que ele tem tabelas para ele, e o restante teria que calcular, né, essas variações de entalpia, tanto produtos e reagentes, se ele tivesse diferente do estado padrão. Então, um exemplo, né? Então, calcule a entalpia de combustão do propano, ok, tá? Ele está no estado padrão, a 25 graus Celsius, certo? Por quilograma e por quilomol de propano. Ele pede 4 exemplos. Propano líquido com água líquida nos produtos de combustão. Perfeito, né? Então, o propano é o C3H8. Lembrando que esta reação é com oxigênio puro, então eu vou queimar ele com oxigênio. Ah, e o nitrogênio? Não estou usando o ar atmosférico, estou injetando oxigênio puro nessa queima, né? Para achar a entalpia de combustão, ok? Mesma maneira, todo carbono forma CO2, hidrogênio forma água, certo? No primeiro exemplo, a água dos produtos está no estado líquido, né? Então, essa entalpia de formação do propano gasoso, eu tenho gasoso ele aqui, né? O líquido, no caso, já tem na tabela, mas uma versão do livro anterior não tinha aqui. É o seguinte, essa entalpia de formação que eu tenho do propano gasoso, esse valor de menos 103.000, ok? Quilojoule por quilomol. Se eu quero, né, ele no estado líquido, tá? Eu tenho que retirar a diferença dele, a gente chama de entalpia de condensação ou de vaporização. Eu gosto de mostrar um exemplo assim. Deixa eu mostrar aqui para os alunos. Antes eu faço tudo no quadro, agora eu não faço nada no quadro. Word. Tem um desenhozinho no Word aqui. Eu vou inserir algumas... Eu observo que esse valor é negativo, né? Inserir aqui algumas formas. Ok. Vou botar uma reta aqui. Eu quero que essa reta aí, o formato dela seja preto. Ok. Então, cor da linha preta. Tá. Então, esse é o valor do nível de entalpia de formação zero. Tá? Aí, deixa eu ver o slide que eu estou aqui. Slide 34. Na entalpia de formação, isso, 34. Ele me deu o valor, inserir aqui, da entalpia de formação do propano, ele sempre bota essa cor,
Ok, então, negativo está abaixo do zero, vou inserir aqui um texto aqui. Perfeito. O que ele fica? Quero um aí, né? Inicial, fonte preta. Ok. Vamos lá, entalpia de formação, essa entalpia minúscula. Entalpia de formação desse C3H8 gasoso. Gasoso aí. Igual a menos 103 megajoule, 103,9 megajoule por quilograma. Tranquilo aqui. Tudo bem. E aí, se de gás, né? Então, agora eu vou lá, 34, vamos lá no primeiro experimento, da entalpia de formação. Ó, então, se o propano, né, aqui, se ele entrar, se ele sair como gás, ele gera uma quantidade de energia para fora. Se ele sair como líquido, ele vai gerar mais energia para fora. Isso ocorre muito com vapor de água. É uma analogia, né? Então, ele vai ficar com um valor menos, ou menor ainda, né? Então, vou inserir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse, Ctrl+C, Ctrl+V, fica melhor, porque todos são pretos, né? Então, do zero, aqui eu vou ter um novo valor, ou não é isso não. A entalpia de formação líquido, né? E 120.000,16 aí, tudo bem. Tá. Então, o que eu observo? Ó? Então, se ele sair como líquido, ele tem um valor, né, mais negativo ainda, né? Ou maior ainda em módulo. Então, a entalpia de formação do líquido, né, é igual à entalpia de formação do gás, mais essa diferença daqui para cá, que a gente chama de entalpia de condensação, ou seja, que ele condensou, né, que ele mudou de fase. Então, é isso que está aqui, ó. Deixa eu botar o ordem aqui. Nossa, que difícil de botar uma equação. Ah, isso aqui. Não queria que ele abaixasse aqui, mas então vamos lá. Entalpia de formação do líquido igual, né? Esse. Igual entalpia de formação do gás menos, né? Símbolo delta H. Esse delta H, né? Como eles estão quilojoule por quilomol, então tá aqui, ó, entalpia de formação do gás, esse cara aqui, né? Menos a variação de entalpia. Essa variação de entalpia que ele informou, a entalpia de vaporização do propano é 370 kJ por quilograma. Para passar para quilomol, o Lucas já falou aí, multiplica pelo peso molecular, né? E aqui eu achei a entalpia de formação, né, do propano no estado líquido.
Ok, né? Aí vou fazer... já informei aqui, né? Gás menos do líquido igual a variação de entalpia. Aí eu vou fazer minha combustão dele com oxigênio puro, né? Então, entalpia dos reagentes e entalpia dos produtos, tá? Então, vamos lá. Entalpia dos produtos, né? 3 mol de CO2 e 2 de água, né? A água ele formou, eu quero no estado líquido, então eu vou pegar, né? 3 mol de CO2 mais 4 mol. Esse CO2 é sempre gás, a água, no caso, é líquido aqui, menos a variação de entalpia, né, do propano no estado líquido. Achei esse 2.206.000 base molar, dividido pelo peso molecular, botei em base máxima. Então, menos 49, né, 0,9 kJ por quilograma, ok? Isso daqui é chamado de poder calorífico superior, porque a água saiu no estado líquido. Agora, a letra 2, ele fala propano líquido, exatamente esse mesmo valor aqui, só que a água agora sai no estado de vapor, né, ou de gás. Então, vai mudar essa água aqui, ó, em vez na tabela A10 pegar no estado líquido, eu vou mudar e vou pegar lá no estado de gasoso, né, ou de vapor de água. Aí ele muda, né, quando eu divido pelo peso molecular, eu vou ter 49 megajoule por quilograma, 45. Esses 45, então, é o poder calorífico inferior do propano líquido. Então, a primeira é o poder calorífico superior e a segunda é o poder calorífico inferior do propano líquido, né? E o que muda depois do 3 para o 4? Ele vai colocar o propano gasoso. Em vez de trabalhar com esse 120.000, vou trabalhar com 103.000, tá? Então, muda aqui, ó. Em vez de trabalhar com esse 120.000, é 103.000 aqui e 103.000. Aí eu vou achar 50.000 kJ por quilograma, vai ser o poder calorífico superior do propano gasoso, e aqui, em vez de 120.000, é 103.000, vou achar o poder calorífico inferior do propano gasoso, né? Então, se o combustível está no estado líquido ou está no estado gasoso, ele vai gerar mais energia, né? Ele muda isso aqui, né? Eu observo ele no estado gasoso, ele gera mais energia. Por quê? Porque o combustível precisa do estado líquido se transformar no estado gasoso, né? Então, ele absorve energia aí para mudar de fase, tá? Aí, uma coisa muito importante, qual é a diferença do poder calorífico superior e poder calorífico inferior? A água nos produtos de combustão. Então, a água no poder calorífico, esse daqui é o superior, ela vai estar no estado líquido. E no poder calorífico inferior, ela está no estado de gás, ou de vapor, né? Então, 35, vamos lá naquela caixinha, ó, na caixa de combustão imaginária. Ela é bem interessante isso daqui, que dá para entender bem, ó. Se eu queimei carbono, vamos lá, se eu queimar agora, em vez de carbono, hidrogênio com oxigênio, vai formar água. Se a água sair no estado de gás, ele libera uma quantidade de energia. Se ela, depois de gás, ainda condensar e virar líquido, ela tem uma energia de condensação ou de vaporização, que é a mesma coisa, ela vai gerar mais calor, né? Isso daí influencia poder calorífico superior e inferior, tá? Então, temos aí, né, uma boa definição de poder calorífico superior e inferior. A diferença é o estado da água nos produtos de combustão. Então, aqui são tabelas: metano, etano, propano, vários hidrocarbonetos, né? Poder calorífico, no caso, da água, a água estando aqui, ó, esse daqui, o hidrocarboneto líquido, esse daqui, poder calorífico inferior, porque a água sai, água líquida, e água gasosa, isso, aqui sai, então, poder calorífico superior, a água sai no estado líquido, e aqui, poder calorífico inferior, a água sai no estado gasoso. Ambos combustíveis estão no estado líquido. Se eu passar para o estado gasoso, né, libera mais energia, poder calorífico superior e poder calorífico inferior, né? E aqui, esse metano e etano não encontra, né, esse hidrocarboneto nas condições de 25 graus Celsius no estado líquido. Nem metano, nem etano, eles estão sempre como gás. E os outros, né, podem estar no estado gasoso, né? Uma coisa interessante, um exercício bacana de fazer é tentar achar a entalpia de formação do metano, né? Pode usar aqui, por exemplo, poder calorífico superior ou inferior, né?
usando essa entalpia de combustão dele aqui, ó, considerando o poder calorífico aqui, ó, do metano, né? Então, como é que eu determino essa, né, entalpia de combustão? Fazendo um experimento numa bomba calorimétrica. Então, aqui eu faço, por exemplo, aqui é por um combustível sólido, mas eu queimo algum combustível com oxigênio puro, a energia vai para a água, essa água está homogeneizada, e eu estou medindo aqui no termômetro um aumento de temperatura. Aí eu vou saber a quantidade de calor que foi gerado nessa queima com oxigênio puro. Tá vendo? Né? Aqui a diferença de poder calorífico superior e inferior, né? Isso aqui é um cálculo para relacionar superior e inferior, se eu tenho combustíveis aí com umidade, são mais para sólidos, né? Tudo bem? E aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica, a mesma coisa, só que, vocês lembram lá, a primeira lei eu trabalho com entalpia, né? Na primeira lei para volume de controle. Se for sistema, onde eu tenho uma massa fixa, eu trabalho com energia interna. Então, a energia interna vai ser entalpia menos T0 vezes R. Como é em base molar, esse R é o R universal. Ambos são entalpias aqui, ó. Então, vamos um exemplo dele aqui. Eu tenho uma massa fixa num reator, num tanque. A massa não está escoando, não tem fluxo. Então, eu tenho 1 kmol de eteno gasoso com 3 kmol de oxigênio, ambos no estado padrão, reagem a volume constante num reator, tá? Calor é transferido até que a temperatura dos produtos atinjam 600 Kelvin. Determine a quantidade de calor transferida. Observa que aqui não é taxa de calor, é calor, é quilojoule só, né? Quando ele começa a reação e quando os produtos atingem 600 Kelvin, tá? Então, o eteno, C2H4, com 3 mols de oxigênio, todo carbono forma CO2 e todo hidrogênio forma água, tá? Como ele está a 600 Kelvin, a água está no estado gasoso. Quando é que a água poderia condensar? Não sairia líquida. Quando ele atingir a temperatura... Temperatura de orvalho, lá, você quer falar? Isso mesmo, muito bom. Temperatura de orvalho, isso mesmo, né? Aí ela pode condensar, né? Ok? Então, voltando aqui. Um eteno com 3 kmol, tá? Eu quero saber essa quantidade de calor. Vou achar agora a entalpia dos reagentes. Lembrando, do oxigênio, a entalpia de formação dele é 0. Mas eu tenho 1 mol, né, do eteno. Então, a entalpia de formação dele, só que a entalpia eu tenho que tirar menos RT do eteno. E do oxigênio eu também tenho que tirar menos RT aqui. Então, eu tenho 1 mol mais 3 mols, o RT é o mesmo. Então, só sobrou a entalpia de formação do eteno menos 4 vezes RT. Por que 4? Porque eu tenho 1 mol daqui e 3 daqui. Mesmo ele sendo 0, né? Achei esse valor aqui. E os produtos? Então, entalpia de formação do CO2 gasoso mais da água gasosa, menos 2 mais 2, menos 4 RT, né? Detalhe, a entalpia nele tem que surgir uma variação de entalpia até 600 Kelvin, então, a entalpia de formação mais 600 Kelvin, vai ser só a entalpia, 2 mols do CO2, mais 2 mols da água, entalpia de formação da água gasosa, mais a variação de entalpia, e menos 4 RT para transformar ele em energia interna, né? Então, esse calor que vai sair vai ser 1.286.000 quilojoules de energia, né? Não é taxa, né? É energia. Ok? Então, no início da reação, até os gases atingirem 600 Kelvin aí. Tá? Em geral, a gente não utiliza tanto, né? Utiliza mais volume de controle. E o último exemplo aí, a temperatura adiabática de chama, né? Que é uma aplicação direta da primeira lei. Então, é a máxima temperatura que a chama, né, pode atingir. A gente pode associar a chama até com os produtos de combustão, né, numa combustão completa, adiabática. Então, adiabática significa que não tem troca de calor.
Então, o trabalho, né, a variação de energia cinética e potencial são desprezíveis. Então, não tem geração de trabalho. Então, antes eu tinha o calor aqui e tinha uma potência aqui, né? Eu cancelando o calor e a potência, eu tenho que a entalpia do reagente igual a entalpia do produto, né? Então, um exemplo, octano líquido a 25 graus Celsius, está no estado padrão, é queimado com 400% de ar teórico. Então, meu φ vale quanto? 4, né? Numa câmara de combustão. Determine a temperatura diabática de chama. Perfeito, né? Então, eu tenho que todo o carbono vai formar CO2, hidrogênio forma água. Vou calcular a necessidade estequiométrica do oxigênio, é 12,5, vezes o φ, ok. Aí, eu sei quanto sai de CO2 e água. Quanto que vai sair de oxigênio? Φ menos 1 vezes X, achei 37,5. Nitrogênio, Φ vezes X, vezes 3,76. Certo? Estamos repetindo, vendo que não muda esse padrão, né? Agora, ele quer a temperatura diabática de chama. Então, na primeira lei, vai ficar igualando a entalpia dos reagentes com a dos produtos. A entalpia dos reagentes, tá? É a própria entalpia do octano líquido, porque o oxigênio e o nitrogênio é zero, eles estão no estado padrão. Agora, dos produtos, eu tenho 8 mols de CO2, 9 de água, 37,5 de oxigênio e 188 de nitrogênio aqui. Então, a variação, a entalpia de formação deles eu tenho. Eu não tenho a variação de entalpia. Então, o que eu vou fazer, né? Esse é um problema, né, que dá um pouco de trabalho, mas eu chuto um valor, por exemplo, 900, e o lado esquerdo dos reagentes, que eu já conheço, tem que bater com o lado dos produtos que eu não conheço a temperatura de saída. Então, ele teria que dar menos 250 mil. Achei 900, ele deu menos 755 mil. Quando eu chutei em 1.000, o que mudou? Mudou esses valores aqui, ó, da variação de entalpia. Achei 87, 62 positivo. Aí é só interpolar. Para 900 eu tenho menos 755 mil. Para 1.000 eu tenho 62. Eu quero saber qual é a temperatura para menos 250. Interpolando, eu acho aí 962. Na prática, né, então esse exercício ele caiu bem em cima do valor entre 900 e 1.000. Como a gente não tem, a gente pode chutar um valor tipo 1.000 e outro 2.000, aí interpolar. Aí ele vai estar numa faixa, por exemplo, abaixo de 900, né, ou acima de 2.000. Aí a gente vai pegar os intervalos, né, de temperatura para usar as variações de entalpia e acho bem legalzinho. Quer dizer, no máximo a gente vai repetir 4 vezes, né? Tipo, Temos Opa! Tipo, fazer uma sequência de interação para poder aproximar o valor, que você quer dizer assim. Isso, você vai, no máximo, fazer ele 4 vezes, né, tomando esse procedimento aí, certo? Beleza. Ok, temos aqui um exercício, esse 1442, né, mas tranquilo, ok. Vou parar